Meus irmãos, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos dentro desta humilde casa, no qual, nesse instante, nós vamos esforçar os nossos pensamentos, como sempre lembramos e relembramos. O trabalho, a lida na sociedade, vamos deixar lá fora. Vamos ter o nosso pensamento dentro deste lar nesse instante, para que o estudo que nessa noite de hoje vamos ter a oportunidade de ouvir e que será explanado para nós, possamos aprender, estar compreendendo sempre, não é? Vamos nós, então, elevar o pensamento até o Criador e rogar a Ele, através de uma prece, pela abertura da nossa reunião desta noite de hoje. Amado Mestre Jesus, nosso irmão de todos os instantes, aqui estamos reunidos, ainda procurando, esforçando por ser seres mais equilibrados e melhores. Por isso, estamos aqui, dentro dessa escola abençoada, buscando o de melhor para nós, através dessa cartilha edificante que o nosso irmão maior, que é vós, deixou para nós. Que possamos cada vez mais compreendê-la, estudar e absorver tudo aquilo de bom que vós nos ensinara quando a sua estadia na terra vós esteve. E através desses exemplos que vós deixou, irmão maior, que possamos nós outros seguir. Estamos ainda engatinhando rumo ao progresso individual e moral. E assim, irmão maior, aqui estamos. Vamos aprender nessa noite de hoje, e que se faça a vossa divina luz em nosso meio, que os nossos pensamentos sejam mais acessíveis a todo este conteúdo edificante que a belíssima doutrina dos Espíritos traz para nós nesta noite de hoje. Então, nosso irmão maior, faça-se as vossas bênçãos em cada pensamento, em cada irmão, nessa noite de hoje que está aqui reunido, e todos aqueles que não puderam estar reunidos também. E assim, pedimos a vós a permissão para dar por aberta a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Bom, a todos aqui presentes, não é? Vamos esforçar por manter os nossos pensamentos dentro deste lar e procurar cada vez mais compreender o que o estudo desta noite de hoje tem de melhor para nós. Por isso, é importante que nós outros possamos perguntar, buscar o conhecimento, porque a luta individual é nossa. Não vamos exigir do vizinho, companheiro de trabalho ou da sociedade. Vamos exigir de nós individualmente. Por isso, preste bem atenção, não é? O que o nosso irmão Anjo vai falar para nós nessa noite de hoje. O irmão tem a palavra. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria muito grande para nós estar aqui junto dos irmãos. Uma oportunidade que nós temos na vida, né? De deixarmos agora as coisas da terra para lá um pouco, para a gente poder vir colher para as necessidades do nosso espírito, né? Já alimentamos o nosso corpo, nós agora vamos alimentar o nosso espírito. Vamos buscar o que nós precisamos para nos ajudar na nossa caminhada hoje, lá fora, no nosso dia a dia, aqui na Terra. Hoje, eu trouxe para a gente conversar um pouco aqui sobre essa obra da doutrina. Essa obra chama O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo.
Nessa obra aqui, Kardec traz para nós várias questões que estão sobre... Na primeira parte, ele fala o seguinte: qual o destino do homem após a morte física? Quais as causas do temor da morte? Existe céu e inferno? O que vocês acham? Nós vamos conversar isso daqui a pouco. A antiga crença nos anjos e nos demônios merece crédito? Como procede a justiça divina? E ainda temos aqui essas e outras questões que, correlatadas, são devidamente esclarecidas na primeira parte desta obra, à luz da lógica e dos ensinamentos dos Espíritos. Já na segunda parte, que é intitulada Os Exemplos, existe aqui as comunicações que foram dadas por aquelas pessoas que um dia viveram na Terra, certo? Gente queridos que já viveram aqui na Terra, os espíritos que hoje se encontram no plano espiritual, mas que um dia eles viveram aqui na Terra. Eles relatam as suas experiências no plano espiritual. E aí a gente tem a comprovação porque alguns deles dão nomes, endereços, certo? E era pesquisado. Certo? Então a gente tem nessa obra a respeito que ele coloca para nós sobre espíritos que estão nas condições felizes, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão arrependidos, os endurecidos, e vai por aí afora. Tem vários exemplos dentro dessa obra. Mas eu trouxe para a gente conversar na realidade aqui, é uma parte que tem nela aqui, que é do capítulo 8, onde ele trata dos anjos. Aliás, não é dos anjos. Desculpe. Ficou marcado errado aqui. Desculpe a nossa falha. Isso aí acontece. E nós vamos falar do Código Penal para a Vida Futura. É porque eu estava lendo isso lá em casa agora e eu acabei deixando desmarcado. E meu livro está desmanchando também, viu, gente? Quem quiser me dar um livro novo, é bem-vindo. Muito bem. O que eu trouxe para a gente conversar é a respeito, ele fala para nós sobre o Código Penal da Vida Futura. Onde é a vida futura? Vai ganhar um bônus. Vai tomar passe com os passistas. A gente descobriu. Onde é? Hein? Sim, a nossa vida futura é onde? É aqui na Terra? É para onde nós iremos depois da vida aqui na Terra, correto? Então o que ele fala? Código Penal para a Vida Futura. Aqui nós temos 33 itens que ele coloca para nós, que estão relacionados à nossa vida depois dessa. Certo? E eu não vou ler os 33 não, porque senão nós vamos ficar a noite toda aqui. Vou ler alguns. Quem se interessar, é só pegar o livro, está lá no capítulo 7, onde fala das penas futuras segundo o Espiritismo. Como que Kardec fez isso? Esse código? Baseado nas observações, nas manifestações que iam tendo. Ele ia ali, de acordo com as manifestações, ele via a situação de cada um relatando o que ele estava passando depois dessa vida aqui. E aí ele foi, de acordo com a situação de cada um, ele foi e fez esse código para a gente entender. Porque hoje nós estamos aqui. Olha para a gente ver a bondade de Deus, nos alertando para a situação nossa após essa vida. Correto? Nós não poderemos depois reclamar e dizer assim, eu não sabia. Porque eu falo para os meus irmãos o seguinte, nós sempre tivemos aqui a intervenção do plano espiritual para nos ajudar. Se nós olharmos no passado, a gente vai ver que sempre teve a intervenção da espiritualidade aqui. As pitonisas, os oráculos,
os profetas e vários outros que passaram aqui, sempre trazendo para nós o recado. Então a gente tem nessas obras a orientação dada pela espiritualidade superior, através da qual é para nos guiar aqui na Terra. É a bondade divina permitindo que eles venham nos instruir e nos orientar. Porém, cada um tem o seu livre-arbítrio, a sua livre vontade. Porém, cada um responderá pelo que faz. O que eles mandam para nós é uma orientação, é um esclarecimento, mas deixa a cada um a vontade de seguir ou não. Então, assim, baseado nas comunicações, ele desenvolveu esse Código Penal da vida futura, aquilo que aguarda a cada um após essa vida. Porque a questão que nós aprendemos lá no passado, céu e inferno. Quem é bom vai para o céu, e quem é ruim vai para o inferno. E se a gente fizer uma análise dessa questão, em uma vida só, a pessoa lança a sua sorte. Se ela fizer o bem, ela vai para o céu. Se ela não fizer, ela vai para o inferno. Seria isso. E eu pergunto para vocês, isso é justo? Qual é de vocês que mandaria o filho de vocês para um lugar ruim? Você tem 2 filhos. Um escolhe fazer o bem e o outro escolhe fazer o mal. Qual é de nós que mandaria os nossos filhos para um lugar ruim e o outro para um lugar bom? Alguém teria coragem? Imagina Deus com cada um de seus filhos. Tá certo? Então, essa questão, a gente vai no final. Eu vou dar para os meus irmãos a alternativa A e B, aí vocês vão escolher. Ele fala para nós o seguinte, eu não vou ler todos, vou ler alguns. E a gente troca uma ideia dentro disso. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente procura esclarecer. Ele fala assim, o primeiro, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz está ligado ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Estamos aqui. Então, o que acontece? A nossa situação, ela vai depender do que nós hoje estamos fazendo aqui. Certo? Da oportunidade que nós estamos tendo hoje na vida. De ser bom, de procurar fazer o bem, combater com as nossas imperfeições, com os nossos vícios, nossas más tendências e as nossas inclinações infelizes. Quais são? Orgulho, egoísmo, raiva, ódio, inveja, ciúme e vai por aí afora. Então, se nós hoje estamos tendo a oportunidade que Deus nos dá nessa existência, para que a gente aproveite ela, para a gente desfazer disso, se nós estamos deixando a vida passar, não estamos aproveitando a oportunidade, a nossa situação está relacionada a isso. A nossa condição lá na vida futura, ela está dependendo daquilo que hoje nós estamos fazendo aqui. Olha para a gente ver que eles trazem para nós essa instrução. Então isso vai depender de quem? De quem? Quem? É de cada um. Olha como é que Deus é sábio. Põe na mão de cada um, para que ninguém chegue lá depois e fale assim, mas ninguém me falou nada, ninguém me deu oportunidade, eu dependi disso. Não, dependemos apenas de nós. Porque além da gente ter sido colocado aqui, porque a vida aqui tem um propósito. Deus nos pôs aqui com um propósito. Não foi à toa. Para que ele iria mandar ensinamentos? Para que ele iria deixar que Jesus viesse aqui e sofreu o que sofreu? Para deixar um caminho.
é para ser seguido. Correto? É para ser caminhado por ele. Então, a gente está vendo aí que a gente tem o livre-arbítrio, porém, cada um vai ter as suas consequências daquilo que deixar de fazer, ou os méritos por aquilo que fizer também. Tá certo? Então, está relacionado ao que fizermos hoje na vida. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Não precisa ficar triste não, gente. Porque Deus é bom. Sabe? Ele vai dar sempre oportunidades. Aí eu vou pular aqui para o 4, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Ele fala assim: em virtude da lei do progresso, tendo toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de se desfazer do que ela tem de mal, segundo os seus esforços e a sua vontade. Disso resulta que o futuro não está fechado para nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos, recebe-os em seu seio à medida que atinge a perfeição, deixando-se a cada um o mérito das suas obras. Então, esse trabalho aqui, ele depende de quê? Da nossa vontade e do nosso esforço. Certo? Porque a vida material ela é passageira. Alguém vai levar alguma coisa daqui desse mundo quando partir? Algum bem? Sim. Mas eu digo material. Alguém vai levar, nós levaremos alguma coisa material? O que nós levaremos? Pode falar, gente. Não precisa ter vergonha, não. Fica tímido, não. Levaremos aquilo que conquistarmos de valores morais. Certo? As nossas qualidades são as nossas maiores riquezas. Não é? As nossas maiores riquezas. Então, ele fala para nós o seguinte, que a lei do progresso, ela dá a cada um o direito de adquirir o que não tem e de desfazer das imperfeições que se tem. É para isso que Deus nos pôs aqui, gente. Foi para isso que Deus nos deu a vida. É para isso que Ele nos dá todo dia um recomeço, para que nós possamos aproveitar melhor a nossa oportunidade, para que a gente possa refletir no dia de ontem e fazer melhor no dia seguinte. É para isso. Para que a gente adquira as virtudes. Porque ser bom, fazer o bem, todos podemos. E ninguém perde por ser bom. Ninguém perde por fazer o bem. Observe para vocês verem. Daqui a pouco nós vamos entender essa questão de céu e inferno aí, porque nós vamos chegar nesse item. E ele fala para a gente agora no 5º. Alguém tem alguma dúvida? Podemos seguir? Está dando para entender, gente? Então, se tiver difícil aí, fala que a gente tenta melhorar. Ele fala assim no 5º. Olha para a gente ver aqui, ó. Essa aqui que é interessante. Estando o sofrimento ligado à imperfeição, do mesmo modo que o prazer está na perfeição, a alma carrega consigo mesma o seu próprio castigo. Por toda parte onde se encontre, para isso não tem necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, pois, está por toda parte, onde haja almas sofredoras, do mesmo modo que o céu está por toda parte, onde haja almas felizes. Então não existe um lugar circunscrito, localizado, determinado como céu e como inferno. Isso é um estado de quê? De consciência. Onde que está escrito as leis de Deus? Na consciência. Ela é a primeira a nos advertir de quando nós vamos fazer algo que está errado.
algo que está contrário às leis divinas. Porém, ela não vai nos impedir de fazer as coisas erradas. Mas ela vai nos advertir, ela irá nos alertar. Porque é contrário à lei de Deus, a consciência é a primeira a nos alertar. Certo? Ouçam. Porque as consequências depois virão. E ele fala então o seguinte, que se o sofrimento ele está ligado à imperfeição, certo? Então, o que causa o nosso sofrimento? É as imperfeições. Então, logo, a pessoa pode estar onde estiver. Porém, se ela carrega dentro dela ódio, eu pergunto para vocês, ela vive em paz? Ela está no céu? Onde que ela está? Não é verdade? Olha para a gente ver. Da mesma forma que a pessoa que traz dentro de si valores, qualidades. Ela está onde? Ela pode estar aqui, ela pode estar na Europa, porém, se ela traz dentro de si as imperfeições, ela vai estar infeliz. Você está vendo um pôr do sol lindo, ela está vendo um pôr do sol escuro. Por quê? Ela traz dentro de si o seu próprio mal. Então, o inferno está onde? E o céu está onde? Dentro de cada um. Olha para a gente ver. Você pode estar onde estiver, porém, se você não estiver lutando para se melhorar, se esforçando para se corrigir, você vai estar trazendo dentro de si amarguras, aflições, tristeza. Estou errado? Porque isso é que ele fala para nós, gente. Não existe ninguém fazendo mal para ninguém. Não existe um ser criado voltado para fazer o mal. Ele nos alerta e nos adverte que esse mal ele está dentro de cada um. A maldade está dentro de cada um. E isso ele nos leva a entender que nós precisamos fazer o quê? Fazer uma limpeza, fazer uma faxina, certo? Aproveitar para melhorarmos. Porque o que está nos perturbando e o que está nos levando a sofrer é essas imperfeições que se encontram dentro de cada um de nós. Não é? O que vocês acham? Então aqui, olha para a gente ver. O inferno, pois, está por toda parte onde haja almas sofredoras, do mesmo modo que o céu está por toda parte onde haja almas felizes. Então, meus irmãos, vamos entender que Jesus veio aqui trazer para nós esse entendimento. Só que assim, ele não vai agir nem decidir por ninguém. Isso aí é uma tarefa que compete a cada um. Porque, como ele fala, é para que tenhamos mérito. É para que nós possamos crescer, evoluir, aprender. Que mérito teria um aluno na escola se o professor lhe desse a prova pronta? O que ele iria aprender? Hein? Ele iria aprender nada. Aprenderia alguma coisa? Imagina se Deus, né, fizesse para nós tudo aquilo que nós temos que fazer. O que aprenderíamos? Nada. Então a gente precisa entender isso, que está em nossas mãos. Então, céu e inferno é estado de consciência. Certo? Ele está relacionado àquilo que cada um traz dentro de si. Se é as imperfeições, se são as coisas ruins, ela está trazendo dentro de si o próprio inferno. Se é coisas boas, ela está trazendo dentro de si o céu. Isso, meus irmãos, ele pode estar aqui na Terra, encarnado, e pode estar do lado de lá, desencarnado. Ele vai estar nessas condições. É isso que ele fala para a gente. E lá no 6 ele fala assim, o bem e o mal que se faz são produto das boas e das más qualidades que se possui. Então, aquele que é bom faz o bem. Aquele que é mau vai fazer o mal, certo?
Não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, resultado de uma imperfeição. E aí ele vai falar para a gente que quando nós temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, também seremos cobrados por isso. Hoje nós estamos aqui para combater com o nosso mal. Nós não viemos para consertar o mundo, para consertar quem quer que seja. Nós viemos para consertar a nós. Certo? Se nós temos a oportunidade no dia a dia de fazer o bem e deixamos de fazer, ele fala para nós o seguinte: se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer durante a sua vida e não fez. Está vendo aí? Aproveitemos as nossas oportunidades. Porque no nosso dia a dia vão surgir oportunidades da gente servir. Vai aparecer oportunidades da gente ser bom, da gente fazer o bem. Certo? Essas oportunidades, sabe por causa de quê? Nós vamos aumentando cada vez mais a corrente do bem aqui na Terra. E com isso, o nosso mundo vai melhorando. Não importa o que o outro faça de mal, o que importa é o que eu posso fazer de bem. Então prestemos atenção no dia a dia, na vida, nos momentos que nós tivermos para fazer esse bem. Certo? Não deixemos passar, porque isso vai nos ajudar muito quando nós deixamos essa vida. Tá? Agora a gente vai pular aqui para o 9. Lá no 9 ele fala assim: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Tá vendo? Por que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer, com o que a gente vai falar, tá certo? Porque o mal não é só praticar, não. É aquilo também que a gente pode falar e pode causar muita coisa ruim. E aí ele fala para nós assim: se não for numa existência, será na seguinte ou nas seguintes. Tá vendo aí? Que suportamos na vida corporal. Aliás, eu pulei aqui. Ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias umas com as outras. Aquilo que se paga na existência presente, aquilo que se paga na vida presente não deverá ser pago por segunda vez. Então hoje nós estamos aqui pagando dívidas. Ninguém aqui está fazendo turismo. Todos nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Porque nós devemos as leis de Deus. Porque fizemos coisas erradas no passado. E hoje Deus está nos dando a vida para a gente acertar, para a gente melhorar. Não é isso mesmo? Então hoje nós estamos aqui com essa finalidade. Agora nós vamos pular lá para o 14. Ele fala assim, ó: estando a duração do castigo subordinado ao melhoramento, disso resulta que o espírito culpado, que não se melhora nunca, sofrerá sempre e que para ele apenas seria eterno. É porque não melhora. Fica a vida inteira só fazendo as coisas ruins. Ele sente que é como se ele tivesse uma pena eterna. Mas na realidade, isso está ligado ao quê? Às suas imperfeições. A hora que ele melhorar, ele vai ver que quem está punindo ele é ele mesmo. Não é ninguém mais, a não ser ele mesmo. Porque Deus, meus irmãos, não castiga ninguém, não. Vocês acham que Deus castiga? Que Deus pune? Nós que somos imperfeitos, nós muitas das vezes passamos na cabeça do nosso filho. Imagina Deus, Deus não castiga. Deus criou leis, olha para a gente ver. Ele criou leis plenas de sabedoria.
Colocou as leis na consciência de cada um. Então, todas as vezes que nós infringimos essa lei, o que acontece? Nós assinamos uma letra, uma promissória, um boleto. Nós assinamos uma sentença. Certo? E nós, cedo ou tarde, teremos que quitar esse boleto. Então, Deus não fica julgando um por um, não. As leis, elas estão aí. Todas as vezes que nós infringimos ela, tá certo? Nós vamos ter que um dia reparar essa falta. Esse boleto um dia vai chegar. Nós vamos lá, passa o cartão um monte de vezes, vai lá, quando os boletos começam a chegar. Não é, André? Numa só nós não consegue pagar tudo, não consegue, André? Um cartão que nós passou ele lá um monte de vezes, né? Agora tem esse aí que ele não precisa nem de passar, é só chegar, não é? Mas só de aproximação, né, Dani? Você vai só aproximando ali, tem que tomar cuidado porque no bolso também ele costuma passar. Então a gente tem que tomar cuidado, gente, porque a gente está fazendo. Então, não é? É para a gente ver a bondade divina com a gente. Você imagina se ele fosse cobrar de nós do jeito que a gente faz. Porque quem criou o inferno foi o homem. Quem criou o capeta foi o homem. Porque Jesus não falou nada disso. Essas coisas não existem. Primeiro, que a gente tem que entender que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Tudo que existe no universo é criado por Deus. Deus é a perfeição infinita em todas as coisas. Vocês acreditam que ele criaria um ser? Porque se existisse realmente um ser voltado para o mal, ele teria sido criado. E seria criado por Deus. Vocês acreditam que Deus ia criar uma obra imperfeita dessa? Qual é de vocês que criaria um leão dentro de casa, dando arroz com feijão ele? Quem criaria um leão, dando arroz com feijão? Mas vocês fiquem sabendo que ele é carnívoro e que amanhã ele vai comer um filho de vocês. Vocês criariam um bicho desse solto dentro de casa? Uma jiboia, um sucuri? Quem criaria? Vocês têm coragem? Criando arroz e feijão. Imagina Deus. Você acha que Deus é um ser? Tudo que Deus criou é destinado à perfeição e à pureza. O homem é que criou essas coisas para colocar medo, para manter as pessoas presas num cabresto. Certo? Isso não melhora ninguém. O que melhora cada um é a conscientização que ele traz para nós de onde se encontra esse mal que é dentro de cada um. E que cada um tem que fazer os seus esforços para melhorar. Dentro de casa, na rua, no trabalho, ser melhores. É isso que ele fala para nós. Às vezes a pessoa está vivendo um inferno dentro de casa, mas causado por quê? Por essas imperfeições. Por ela mesma. Por essas imperfeições. Às vezes é um lar que está realmente vivendo dentro do inferno. Mas por causa de quê? Vai ver onde é que está a causa. Dentro de cada um. Ninguém cede, ninguém entra em acordo, ninguém procura ceder, ninguém procura compreender, ninguém procura dialogar, conversar. Então é o que ele fala para nós aqui. Se existe o inferno, ele está dentro de cada um. Se existe o céu, ele está dentro de cada um. Certo? Alguma dúvida? Alguém vai criar o leão? Ninguém vai lá. Ninguém quer. Imagina Deus, gente. Jamais ele iria criar um ser desse jeito. Sabe? Deus é Pai. Jesus mostrou para nós que ele é cheio de amor e de bondade. Quem que criou um Deus vingativo, que persegue, que pune, é o homem, porque o homem atribuiu a Deus as suas imperfeições. Ele não tem. Todo mundo já viu falar em Jesus Cristo. Jesus, né? Na sua bondade, no seu amor, na sua paz. Agora vocês imaginam Deus como que deve ser. Faz um paralelo para a gente ver. Para a gente entender que Deus é amor. É mais ainda. Não é mesmo? Alguém viu alguma passagem de Jesus condenando alguém? Mandando pôr fogo nos outros? Alguém já viu isso? Isso é obra de quem? Do homem. Né? A gente tem que entender
Porque para a gente sair fora dessas ilusões, dessas coisas que o homem criou. E aí ele fala para nós assim, essa aqui, sim? Não é? É umas coisas pequenas, né? É para a gente ver. É uma coisa passada errada e que vai passando de geração em geração e vai ficando. É um julgamento errado. Aqui ele fala para nós no 16 o seguinte: o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria. O arrependimento. Mas só o arrependimento não basta não. O que falta depois? Quem sabe? Hein? Tem a reparação. Mas tem mais uma coisa também. Expiação. São 3 coisas. Primeiro a gente arrepende, depois expia e depois a gente repara. O arrependimento é importante porque ele ameniza a expiação. Porque quando você arrepende, você entende que errou. E você quer consertar. Correto? Agora, aí não adianta só arrepender. Porque a gente precisa aprender. Porque senão a gente arrepende e depois a gente tem outra oportunidade, a gente faz de novo. Certo? Aí ele fala assim, tem a expiação. O que é a expiação? Nós vamos passar por aquilo que nós fizemos. Vamos experimentar aquilo que a gente fez. Para a gente ver que dói. Para a gente ver que machuca. Para a gente ver que causa dor, sofrimento do lado. Nós vamos sentir na pele para a gente aprender. Não fazer mais. Certo? Porque ela ajuda, o arrependimento ajuda quando a gente vê a pessoa passando por isso resignada. Porque a expiação imposta, a gente vê a pessoa revoltada. Mas a expiação em que a pessoa ela tem esse arrependimento, ela passa com resignação. É humilde, ela aceita. Porque ela sabe que ela errou e ela vai realmente passar por aquilo para ela aprender. E depois ela vai poder consertar o que ela fez de errado. Ela vai reparar a sua falta. Olha a bondade de Deus. Eu pergunto para vocês. O que vocês preferem? Céu e inferno? Ou vocês preferem essa oportunidade que Deus dá para a gente reparar os nossos erros? Oi? A senhora não vai, não, a senhora sabe. Só que... A senhora não pode, não. Brincadeira. Não deixa eu entrar lá hoje, não. Vocês acreditam que ela já me trancou na chuva uma vez? Mas ela não sabia, não. Ela não sabia, não. Ela achou que já estava todo mundo em casa, fechou o portão. Deu uma chuva, eu sem guarda-chuva lá. Molhei tudo. Foi sem querer, né, dona Célia? Mas o que eu perguntei mesmo? O que vocês preferem? Céu, inferno? Ou vocês preferem essa outra que nós temos aqui, que é a oportunidade do arrependimento, da expiação e da reparação? Que nós podemos sair de uma situação infeliz para uma feliz. Isso não condiz mais com a justiça de Deus? Não é melhor? Porque céu e inferno seria uma injustiça, porque a pessoa numa encarnação só, ele lança sorte. Vai que nessa encarnação ele deu azar de nascer no lugar que ele é levado ao crime. Que sorte que ele teve? Nenhum.
Aí ele vai para o inferno. O outro nasceu no berço de ouro, né? Teve toda a regalia. É justo isso? Isso também não explica as diferenças que nós temos hoje no mundo, né? Mas essa aqui explica. A gente passa a entender e ter uma aceitação. Foi isso que Jesus veio mostrar para os leprosos, para os cegos, para os coxos, para os estropiados. Bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque serão consolados. E onde é essa consolação? Na vida futura. Por isso que Jesus falava. Entendeu? Então a gente precisa aprender isso. Arrepender não basta. Vamos ter que espiar e consertar. Está quase, viu, gente? Vai ter passe. Vai ter passe. Senhora? 33 não dá, não. Ele fala para nós o seguinte, na 19. Tendo o Espírito seu livre-arbítrio, seu progresso é algumas vezes lento e sua obstinação no mal muito tenaz. Está vendo por que é lento? Por que é lento o nosso progresso? Porque nós temos livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a livre vontade de escolha. Certo? A terra oferece muita coisa, mas nem tudo nos convém, como Paulo falava. Nós temos que prestar atenção que nem tudo é bom para nós. Muitas das vezes retarda o nosso progresso. Muitas das vezes atrasa, prejudica a nossa caminhada dentro daquilo que Jesus propôs, que é a nossa melhoria interior. Então, muitas das vezes, pela influência das coisas materiais, nós continuamos egoístas, nós continuamos orgulhosos, vaidosos, certo? Porque nós deixamos nos levar pela influência das coisas materiais. E isso faz com que retardemos o nosso progresso. Porque nós temos o livre-arbítrio. Então nós precisamos de aprender a entender o que é bom para nós no sentido espiritual. Porque qual que é a verdadeira prosperidade nossa? É espiritual. Qual que é o nosso verdadeiro tesouro que Jesus falou? Que aqui a gente sempre fala isso aqui, né? Vamos repetir de novo. Qual é o verdadeiro tesouro que nós temos que construir, que Jesus falou? Que as traças não comem, a ferrugem não corrói e os ladrões não roubam? Não é material. Certo? Porque a ferrugem come é coisa material. As traças também e os ladrões roubam é coisa material. Então são as virtudes que nós precisamos de construir aonde? Aonde? No céu. Certo? E isso é que ele fala para nós. Olha a colocação dele. Né? Então, o nosso progresso ele é lento por esse motivo. Estamos no ano 2022, contado que eles falam, é contado depois da crucificação. O Danilo deve saber melhor do que eu, porque é mais ou menos por aí, né, Danilo? O calendário mudou. É por aí mesmo, né? Então, assim, a gente sabe que, contando nesse calendário de agora, 2022 anos da passagem de Jesus pela Terra. Certo? Olha o estado moral do nosso planeta. Das criaturas nós que vivemos aqui. Nós temos guerra? Acho que não, né? Não tem. Nós temos alguém morrendo de fome? Tem? Tem? Vamos parar por aí. Então é para a gente ver o estado nosso. Porque olha o quanto que ele ensinou, olha o quanto que nós ainda estamos deixando a desejar. Certo? Então é um trabalho de cada um. Progresso, evolução, ele é individual. Não tem como ninguém evoluir para ninguém. Deus pôs nas mãos de cada um. Com isso, cada um constrói o seu futuro, a sua felicidade. Porque isso aí só depende de nós. Nós não dependemos de mais ninguém, a não ser de nós mesmos. Porque Ele nos convida à prática do bem, do amor e da caridade. Isso todos nós podemos fazer. E agora a gente vai lá para o 27.
Ele fala assim: o meio de evitar ou atenuar as consequências, dos defeitos na vida futura, é o que nós temos que fazer? Ele fala aqui, ó, o meio de atenuar as consequências dos defeitos na vida futura é o quê? É deles hoje nós devemos fazer. Certo? É deles hoje nós aproveitar para que a gente possa ir tirando este mal que está em nós, gente. Quem causa o mal para nós somos nós mesmos, não é ninguém não. Olha assim, o mais possível na vida presente é reparar o mal para não ter que repará-lo mais tarde de maneira mais ruim. É reparar ele agora. É aproveitar hoje essa existência. Hoje é menos um dia de vida para nós. Certo? Passou. Então vamos aproveitar melhor os nossos dias, para que a gente possa repetir e ir trabalhando isso no dia a dia. A gente tem que aprender uma coisa, que a gente tem dificuldades para lidar com essas situações, tá certo? Que está aqui dentro. Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, na questão 100 na escala, naquela escala que tem lá dos Espíritos, em qual escala que nós estamos? Nós somos espíritos neutros. Influenciados para o bem, fazemos o bem. Influenciados para o mal, fazemos o mal. Ah, eu não faço mal não, será? Vai no campo de futebol. Se o juiz apitar errado contra o seu time, a mãe dele vai ser elogiada, você também elogia. É mentira. Está numa rodinha, não precisa de uma multidão, não. Influência do meio, ele fala no Livro dos Médiuns. É a influência do meio. Você está numa roda de amigos, 4 amigos. Alguém comete um equívoco como erra, uma mulher, por exemplo, coitada. Na mesma hora, naquela rodinha ali, se a gente bobear, a gente também emite opinião. É a influência do meio. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não errar. Vigiar, prestar atenção. Tá certo? Para que a gente não omita nenhuma opinião ruim. Para que aí a gente tem que entender o seguinte: o que nós temos que fazer para nos ajudar a ter força? Buscar as boas influências. Onde nós podemos buscar boas influências? Na prece, na boa leitura, na conversa edificante, nas companhias, nos bons programas. Certo? Nós precisamos de buscar aquilo que vai nos influenciar e nos fortalecer para vencer as nossas dificuldades. Não é mesmo? Porque até melhora, até para falar para vocês, até melhora até as nossas companhias espirituais. Porque está de acordo com o que está aqui e com o que está aqui. É atração. Nós atraímos de acordo com o que nós pensamos e sentimos. Vamos ter boas influências? Vamos. Isso depende só da gente. Para que a gente erre menos e acerte mais. Para que a gente tenha mais força para fazer o bem. Não é mesmo? Então a gente tem que observar essas coisas, buscar sempre a influência boa. E aí a gente pode relacionar aquilo que está na nossa vida no dia a dia. Tem programas lá na televisão que não dá para assistir. Nada contra quem assiste, quem gosta. Porém, a gente tem que ver aquilo que nos influencia. Aquilo que nos ajuda. A conversa ruim, a conversa fiada. Isso é bom? Só nos vai fazer ser o quê? Fofoqueiro. Entendeu? Nós vai virar um fofoqueiro. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque a gente tem que aprender a buscar influência boa. Aquilo que vai nos ajudar a nos tornar pessoas melhores. Aquilo que vai nos fortalecer para vencer essas imperfeições. Aquilo que vai nos ajudar. Quantas obras boas que nós temos? Chico, Divaldo, quantos romances que a gente tem, que traz para nós conhecimento e aprendizado, que tem conteúdo, que ajuda aquilo que está aqui dentro e aquilo que está aqui a melhorar.
Então a gente precisa aprender isso. Ele fala assim, a situação, olha isso aqui, ó. Muita gente pergunta assim, como é que será que está do lado de lá fulano? Como é que chega do lado de lá? O que vocês acham? Eu vou só até beber um gole d'água aqui para vocês pensarem. Olha como é que ele fala para a gente aqui, ó. A situação do espírito, desde a sua entrada na vida espiritual, é aquela que ele se preparou pela vida corporal. Como nós estamos vivendo? Como nós estamos se preparando hoje na nossa vida? Então a chegada do lado de lá é como nós estamos aqui fora. Só tiramos o corpo físico e chegamos lá de lá. E aí é que está. Vai ser de acordo com as tendências, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós gostamos. Olha o livro desmanchando. Está desencarnando. Eu quero agora me enganou aqui, eu não sei nem onde é que eu estou mais. Até aqui. Até o livro está me enganando aqui. Bom, então a situação dele é aquela que ele preparou durante a vida. É aquilo que ele foi aqui durante a sua vida. Aí vocês podem fazer uma análise. Não precisa de eu falar nada, que cada um é inteligente e sabe perfeitamente como que é a chegada do lado de lá. Ah, o fulano, mas nós também temos que preocupar com a gente. Não é só com o fulano, não, e nós. Como nós estamos preparando? Nós temos feito aquilo que foi nos pedido por Jesus, aquilo que foi recomendado, porque a gente tem que entender que Moisés veio primeiro, trazendo aí um código divino. Jesus vem completando. E esses ensinamentos, eles nunca foram ultrapassados e nunca ficaram no passado. Eles são atuais. Porque eles não falam para o corpo, eles falam para o espírito, eles falam para a alma, eles falam para o ser pensante, para o ser inteligente. Porque eles têm a finalidade de mudar e melhorar a alma, o espírito. Entendeu? Então a gente tem que prestar atenção hoje. A situação lá é essa, a chegada lá é essa. Né? E a gente está chegando no final já, viu, gente? Aí ele fala assim na 29. A misericórdia de Deus, sem dúvida, é infinita, mas não é cega. Então, aquele que infringir as leis, ele vai ter que reparar. Mas Deus, na sua bondade, ele deixa sempre a porta aberta para o arrependimento, para a volta ao bem. Olha aí. Ninguém está condenado para viver eternamente errado. Jesus falou com Maria Madalena. Você acha que alguém está condenado a viver eternamente no pecado? Para a gente ver como que ele coloca. Porque ela falou assim para Jesus, eu queria ser uma discípula, uma seguidora sua, mas será que Deus me aceitaria? Ela estava se condenando pela vida que ela tinha. E aí Jesus falou para ela assim, por acaso você acha que alguém está condenado a viver eternamente no pecado? Vocês acham que alguém está condenado a viver eternamente errado? Aquele que cometeu os crimes mais bárbaros. O Hitler, vocês acham que Deus acabou com ele? Não. Pode ter certeza que a misericórdia divina tem algo para ele. Para que ele reflita, para que ele pense, para que ele também um dia melhore. O nosso julgamento é o quê? Terminar ele, né? Não é? Mas a justiça divina, não. Certa vez, o Chico contou um caso em que havia uma pessoa com paralisia cerebral, já de nascença, já nasceu assim. E o Chico ia lá ajudar a dar banho naquela pessoa. E um dia, o Chico chegou a ver um grupo de médicos lá fazendo uma visita. E aí o médico chamou o Chico no cantinho e falou para o Chico assim, ô Chico, olha a situação dessa criatura. Ele não sabe nada da vida, ele não sabe nem o que está acontecendo. Mas nem nesse caso, você acha que a eutanásia seria justa?
O Chico virou para ele e falou assim: meu irmão, ele cometeu muitos crimes no passado. Ele está aí pela bondade de Deus. Porque se ele ficar solto no plano espiritual, os seus inimigos o encontrarão. Nessa situação que ele está aí, muitos já tiveram aqui, tiveram até dó dele. E outros nem encontraram ele. Então ele fica assim como está, pela bondade de Deus. Ele está aí fazendo um resgate. Ele está aí preparando para futuras encarnações. Então é para a gente ver a bondade de Deus. Que coloca aquele que errou muito aqui para ser ajudado, não para ser condenado. Então é para a gente ver. E aí a gente vai chegando aqui no 33, para a gente fechar. E ele fala assim: malgrado a diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode se resumir nesses 3 princípios. O sofrimento. Onde está ligado o sofrimento? É nesse aqui, cismou. Calma, meu filho, calma. O livro está obsidiado. Ele fala para o sofrimento está ligado a quê? Nós falamos isso aqui. A que o sofrimento está ligado? Às imperfeições. Tá certo? Então toda imperfeição e toda falta que ele é consequente, carrega consigo seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença é consequência dos excessos, o tédio a da ociosidade, sem que haja uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Então, o sofrimento ele está ligado à imperfeição. Então, de acordo com as imperfeições, cada um sofre naquele grau. Não existe, igual ele fala assim, uma condenação especial para cada falta e para cada indivíduo. É ligado à imperfeição que cada um tem. Aí a gente entende que isso aí está na responsabilidade da gente melhorar. Vale a pena. E ele fala que todo homem, podendo se desfazer das suas imperfeições, por efeito da sua vontade, pode se poupar dos males que são as suas consequências e assegurar a sua felicidade futura. Então, isso está ligado à vontade e o esforço de cada um. Deus põe nas mãos de cada um. E para fechar, ele fala assim: tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, no céu e na terra. Passa regra. Ele fala para nós somente isso. Para a gente fechar, vou contar uma história. Já contei, vou contar de novo. E acredito que muitos ainda não. A gente está fazendo, gente, uma grande jornada desde que Deus nos criou. Nós temos um ponto de partida e temos um ponto de chegada. Certo? Mas nós estamos distante do ponto de chegada. Estamos fazendo uma caminhada e carregando nas costas uma mochila pesada. Sabe? Essa mochila carrega coisas que muitas das vezes nós não conseguimos transpor certos obstáculos. Essa mochila tem retardado e atrapalhado muito a nossa caminhada. Muitas das vezes nós caímos, levantamos por peso dessa mochila. Às vezes a gente abre ela e resolve tirar alguma coisa que está ali que é inútil. Aí a gente fecha ela, alivia um pouquinho, mas continua pesado. Aí a gente resolve abrir outra vez, mas muitas das vezes nós não temos forças ainda, fechamos ela e continuamos carregando aquele peso nas costas. Aí a gente percebe que aquilo está atrapalhando. Vamos abrir ela e vamos tirar mais alguma coisa. E vamos fazendo isso ao longo da nossa caminhada. Nós carregamos dentro dessa mochila orgulho, é egoísmo, é ódio, é raiva,
é inveja, é ciúme, o que mais que a gente carrega nessa mochila? O que mais? O que mais? Hein? Vaidade, o que mais? Estamos com a mochila cheia. Mas não lá vai pescar, não ia acampar, não. Então a gente tem que entender que quando a gente chegar lá no nosso ponto de chegada, com a mochila vazia, a gente vai falar, meu Deus do céu, olha o que eu carregava, olha o que me fazia sofrer, olha o que me atrasou. E hoje a gente tem a grande oportunidade de abrir essa mochila e desfazer dessas coisas todas. É o que ele fala para nós aí, ó. Não existe céu nem inferno, não. Ele está ligado às nossas imperfeições. É o que tem nos feito sofrer no mundo. E está nas nossas mãos nos libertar disso. Beleza? Alguma dúvida? Deu para entender? Tranquilo? Agradeço aos irmãos pela paciência, né, de ouvir aí o Código Penal da Vida Futura. Quem se interessar mais, Céu e Inferno, capítulo, eu agora não lembro do número, mas está lá no Céu e Inferno. O Código Divino para a Vida Futura. Vale a pena a gente ler, entender, porque é um recado que eles mandam para a gente. Às vezes as pessoas falam assim, quem morreu não volta para falar, tá aí. Cheio. As obras do Espírito estão cheias, ele sempre falar para nós fazer as coisas certas. Gente, faz o bem, aproveita que você está aí, aproveita essa existência, melhore, evolua, porque vocês vão vir para cá um dia. E aí vai contar as obras, é o que fez de bom e o de ruim também. Aproveita. Que Jesus abençoe a todos. A gente pede que Ele possa abençoar o lar de cada um, derramando muita paz, muita tranquilidade. E muito obrigado aos irmãos pela paciência.